Muito bem, Davidson Cavalcante já está por aqui. Boa tarde, professor, tudo bem? Na paz, Chuzão. Boa tarde e também muito boa tarde para quem acompanha a gente aqui no Povo na TV. Deixa eu fazer uma correção rapidamente aqui, tá? Eu falei deputado estadual Saulo Viana. Na verdade, Saulo Viana é deputado federal. E agora anunciou aí que saiu do União Brasil, que é o mesmo partido do Wilson Lima, o governador Wilson Lima. E é claro que nos bastidores, Davidson, já se fala aí ou já mostra que o Saulo Viana pode vir para o ano que vem. Qual seria a candidatura dele? Ele vai disputar a que cargo? Tem rumores, né? A princípio, ele mantém a sua candidatura à reeleição do seu mandato como deputado federal. Lembrando que hoje o Saulo está licenciado da função porque se tornou secretário do prefeito Davi Almeida. Assumiu a SEMASC aí nessa reformulação que o prefeito fez, que é a Secretaria de Assistência Social, uma secretaria que dá muita visibilidade, dá muita musculatura política, uma secretaria que tem acesso a redutos eleitorais bastante estratégicos, mas o Saulo agora oficialmente resolveu falar do assunto quando envolve aí a candidatura, a possível reeleição à Câmara dos Deputados. Isso envolve o seu partido, União Brasil. Não é de hoje que existe nos bastidores ali os atritos e rumores da insatisfação não de Saulo com o partido, mas de Saulo com algumas lideranças do União Brasil e principalmente aí as divergências políticas que acabaram afastando o Saulo, por exemplo, do governador do estado, Wilson Lima, o que teria sido um fator aí para que Saulo pesasse na balança a continuidade de estar hoje filiado à União Brasil. Nós temos um vídeo onde pela primeira vez, oficialmente, o deputado federal fala sobre a sua situação na União Brasil e anuncia de modo oficial, ele ainda não se desfiliou, na prática não assinou nenhum documento, mas já falou que para o ano que vem não disputará nenhum cargo público pela sua atual sigla. Vamos ouvir. Eu sou um homem de decisões. Eu sempre tenho, eu tomo a minha decisão, né, firmo o meu posicionamento e eu sigo com a minha convicção. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma convicção certa de que eu não permanecerei no União Brasil na eleição de 2026. Tenho um ótimo relacionamento com os deputados do partido, criei amizades ao longo do tempo desses 2 anos que eu estive em Brasília e continuarei tendo, consequentemente, por conta da amizade dos laços que foram criados, porém, a União Brasil não é mais uma alternativa segura, nem para mim, não vejo nem para os outros, mas isso aí cada um vai tomar, né, a sua decisão. Pois é, tiozão, essa entrevista foi dada ao ex-prefeito de Manaus, ex-vice-prefeito, e que foi secretário da Prefeitura de Manaus, Issa Abraão, e lá o Saulo, pela primeira vez, falou dessa possibilidade mesmo, deixando muito claro que não disputa a eleição ano que vem, seja para qualquer cargo, pela União Brasil. Eu sei sim por fontes, já conversei inclusive com fontes ligadas ao deputado licenciado, sobre alternativas partidárias. Muito se fala do Avante pela proximidade que o Saulo hoje está tendo com o prefeito de Manaus. Mas é bom a gente lembrar que para cargos como deputado federal não é só você mudar de partido. Você tem que pesar o quociente eleitoral. O Saulo teve uma votação expressiva lá atrás, foi eleito deputado federal ali brigando com Alberto Neto e também com Amon, ficaram ali os 3 primeiros naquela lista dos 8. Então você precisa manter as bases e escolher um partido também que tenha uma chapa forte de candidatos a deputados federais para você manter força eleitoral para a reeleição. Então, por exemplo, além do Avante, que é um partido que pensa em uma candidatura a deputado federal, lembrando que o partido do prefeito Davi Almeida não tem representação hoje na bancada federal do estado do Amazonas, mas pensa em ter, não é? Mas tem aí outros partidos, como é o caso do MDB, já que o Saulo também hoje está muito próximo do senador Eduardo Braga, como também o próprio PSD do senador Omar Aziz, mas tudo isso aí é uma discussão lá para frente, tiozão. O fato é que, claro, quando você não está bem no ambiente, quando não há uma relação de azeitamento, inclusive ele toca, ele dá uma cutucada de leve, ele fala, ó, não é uma alternativa segura nem para mim, nem para os outros. Ou seja, ele coloca em xeque ali que o União Brasil hoje, dentro do reduto que ele está, não se apresenta como uma alternativa viável de segurança
política para as eleições do ano que vem. Apesar de ser um partido grande, com uma estrutura robusta, mas enfrenta umas intempéries internas, umas crises, e tudo isso está sendo pesado na balança pelo parlamentar. Para fechar o comentário, ontem, inclusive, o Saulo esteve em Parintins para a abertura do ano do calendário educacional municipal da Ilha Tupinabarana, e lá ele voltou a fazer algumas críticas à gestão ali governamental, aquela coisa do jogo político de hoje. A gente sabe que nas eleições municipais isso se esquentou, porque o palanque do governo apoiou um candidato, o prefeito Davi Almeida, por exemplo, foi apoiado pelo Saulo e por outros, então tem toda essa situação aí dessa divisão política do jogo que já envolve a eleição do ano que vem. Então, para isso é importante a gente analisar os movimentos, sim, do deputado Saulo Viana, porque é uma peça aí dentro hoje dessa estrutura do grupo liderado por Omar Aziz, Eduardo Braga e Davi Almeida, que é algo que pode ser encaixado em alguma projeção que, de repente, venha a ser estratégico para esse grupo. Eu acredito que tem que ser observado que esse partido que o Saulo vai entrar, ou pretende entrar, enfim, tem que ter uma boa relação com a Avante. Exato. Vai precisar estar todo mundo alinhado, e a gente só tem que lembrar um detalhe, para fechar rapidinho, Maria. O Marcelo Ramos fez a mesma coisa lá atrás, né? Ele mudou de partido devido à situação ali com o Bolsonaro, acabou que o Marcelo ficou do lado do Lula, não se reelegeu, mas teve uma boa votação. Acabou que mesmo o Marcelo Ramos sem mandato, continuou fortalecido nas alianças com esse grupo político. Então, isso que você fala é importante, manter a aliança, manter a estrutura de alinhamento, vai ser importante para o Saulo e para o grupo aí que será formado para essas candidaturas. É isso, o Davidson Cavalcante volta logo mais no Tá Na Hora, a partir de 5h30, com a apresentação do meu querido amigo Brunoso. O Davidson vai voltar, mas está nas redes sociais. Quiser me seguir lá, vai lá, Cavalcante Davidson. Pode reitar, mas com educação, tá bom? Como dizia um certo locutor esportivo. Segue também a gente aqui do Grupo Norte de Comunicação. E você pode até fazer perguntas para ele. Claro. Prospectando futuros. Exato. Futuros dos políticos, dos candidatos aí, enfim. Obrigado, Davidson, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Bárbara.